Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, nós comemoramos o dia de Santo Inácio de Antioquia, que é bispo e mártir. Inácio, cujo nome significa fogo, ele nasceu na Síria no ano 50, ardente seguidor de Cristo, e foi o segundo bispo de Antioquia, sucessor de Pedro. Defendeu a unidade da igreja, combatendo as heresias, e escreveu cartas de profunda espiritualidade às comunidades do seu tempo. Morreu mártir em Roma, triturado pelas feras no ano 107, e seu nome consta no cânon romano. A seu exemplo, busquemos testemunhar a chama da fé pelo serviço generoso à igreja e ao mundo. Que Santo Inácio interceda por cada um de nós no nosso chamado, no nosso ministério. Hoje, como eu disse nesta quinta-feira, nós vamos estar refletindo o Evangelho de Lucas, capítulo 11, dos versículos 47 a 54. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram os vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peça contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas as contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje, ele vem nos chamar muita atenção sobre como nós estamos vivendo a nossa vida perante aquilo que nós falamos, mas sobretudo sobre como nós vivemos, né? Os profetas e os mestres da lei daquela época, eles falavam muito, né? Eles arrotavam ali certa ganância, certo poder, certa autoridade, sabedoria sobre as escrituras, mas eles não vivenciavam na prática aquilo que eles pregavam, né? E eles também não viviam de acordo com o evangelho de Jesus Cristo. Eles não amavam os mais pobres, os mais necessitados, eles excluíam algumas categorias de pessoas daquela época, e eles, como diz o próprio evangelho, né, eles julgavam-se demais, julgavam os profetas, julgavam aqueles que falavam de Deus, né? Como eles julgaram o próprio Jesus, que foi o enviado de Deus para nós. E aí o Senhor vem dizer para nós: quantas vezes na nossa vida a gente joga a culpa em outras pessoas daquilo que nós estamos ali acobertando, né? Concordando com o que a pessoa faz, mas para que a gente não saia da nossa zona de conforto em dizer que nós sabemos a verdade e tudo mais, a gente vai jogando a culpa em outras pessoas. Neste caso do evangelho, Jesus vem falar que os pais, né, mataram os profetas,
mas quem abriu os túmulos para enterrar, ou seja, quem estava de cúmplice, era essa geração. Então, às vezes, trazendo para o nosso dia a dia, às vezes a gente joga culpa em outra pessoa de algo que acontece conosco ou com a nossa comunidade, né, com as pessoas à nossa volta, mas nós estamos ali em cumplicidade com aquilo que a pessoa está falando, com aquilo que a pessoa está fazendo. A gente concorda com os nossos atos, aquilo que a pessoa está executando, né? Então nós acobertamos, nós somos cúmplices e coerentemente concordamos com aquilo. E aí o Senhor vem dizer para nós que nós teremos que prestar contas de tudo que a gente faz na nossa vida, né? Não só daquilo que a gente fala, porque falar da boca para fora é muito fácil e é muito bonito. Mas viver aquilo que a gente fala e viver de acordo com o que o Senhor nos pede e nos ensina é mais difícil. E é sobre isso que ele vai prestar contas, pedir contas da nossa vida. E no finalzinho desse evangelho de hoje, o Senhor vem dizer para nós, né? Vocês tomassem a chave da ciência, como se vocês fossem os doutores da lei e de toda a verdade, só que vocês não entraram no reino dos céus e não permitiram que pessoas simples que queriam entender o evangelho também entrassem. Por quê? Porque tamanha a arrogância da gente achar muitas vezes que só algumas pessoas serão escolhidas e de que só algumas pessoas vão entender aquilo que a gente quer falar, que a gente não leva o amor de Deus a todas as pessoas. A gente esquece que o projeto de salvação é para todo mundo, né? Não foi para uma pessoa nem para uma classe. O amor de Deus que ele tem por nós, ele derrama a sua graça sobre todos nós, né? A sua sabedoria, a sua inteligência sobre todos nós. Então, todos nós, em diferentes níveis de entendimento, mas nós somos chamados a compreender aquilo que o Senhor nos pede, né? A viver aquilo que o Senhor nos pede. Então, ai de nós se tomarmos essa chave da ciência, se acharmos que só nós vamos entrar no reino dos céus, porque muitas vezes nós não vamos entrar e a gente ainda vai impedir que pessoas simples, pessoas de bom coração, que queriam entender, que queriam viver, entrasse pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho. E eu gostaria de fechar hoje também, rapidinho aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a primeira leitura, né? A leitura diz uma carta de São Paulo aos Efésios. E eu achei ela muito bonita, porque essa leitura ela fala que o Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu a cada um de nós do jeitinho que nós somos, né, para vir ao mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, né? O Senhor nos escolheu e nos chamou a um lindo chamado de viver a santidade no mundo, de fazer a diferença no mundo. Nos chamou para sermos seus filhos, né? Filhos adotivos. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que tem um projeto, um plano de salvação para cada um de nós, que passou pelo mundo e ainda passa até os dias de hoje, derramando a sua glória, derramando a sua graça, derramando o seu amor e a sua sabedoria sobre nós, nos direcionando. E no final da leitura, ela vem dizer nessa carta que pelo sangue todos nós somos libertos e as nossas faltas são perdoadas e o Senhor nos abre a toda sabedoria e prudência. Que fique gravada essa frase, que eu achei muito forte, por isso que eu queria compartilhar com vocês, para que a gente possa rezar diariamente, pedindo realmente que pelo sangue de Cristo a gente possa ser curado, ser salvo, ser liberto e as nossas faltas serem perdoadas, porque nossas fraquezas humanas a gente tem e a gente precisa reconhecer, né, todos os dias que somos fracos, somos pecadores e que só por amor de Jesus, né, só por esse sangue derramado na cruz, nós podemos ser salvos, podemos ser libertos e as nossas faltas podem ser perdoadas. E através dessa humildade e do nosso pedido de oração diário, constante, de conversão, é que nós vamos receber de Deus a graça de um dia poder entrar na vida eterna. Porque o Senhor olha para o coração de cada um de nós, Ele não olha para a nossa aparência, Ele não olha para aquilo que a gente fala, como os mestres da lei daquela época falavam, né? Arrotavam muita sabedoria, muito poder, mas viviam muito pouco a prática. O Senhor olha o coração, como nós estamos vivendo, como nós estamos amando, como nós estamos nos tratando e tratando as pessoas à nossa volta. Que fique então essa mensagem para cada um no dia de hoje. Que você tenha uma quinta-feira abençoada, uma sexta-feira
repleta de muita luz e graça na presença de Deus. Um final de semana aí bem próximo de Jesus. Como eu sempre digo, meu recadinho do coração, que você procure uma santa celebração, uma santa missa nesse final de semana para fazer a sua reconciliação e estar ali mais próximo de Jesus presente na Eucaristia. Fique com Deus, Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todos os males. Nós estamos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.